Olá, boa noite, mais uma vez aqui, né, nesse canal aqui Caminhando com Jesus. Queremos agradecer mais essa oportunidade de nós estar aqui gravando mais um vídeo aqui, falando um pouco do Evangelho aqui, né, do capítulo 15, fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação. Então esse é o tema, né, que vamos estudar hoje, para fazer aqui uma reflexãozinha aqui, que nós possamos estar absorvendo esses ensinos. Quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Jesus, agradecer a todos que estão compartilhando, que estão aí ajudando, que estão visualizando, e Jesus possa abençoar a cada um de nós. Estamos aqui com esse intuito de levar esse conhecimento a cada pessoa que queira conhecer aqui um canto dessa verdade, desse amor sublime que Deus nos concede. Então vamos falar aqui um pouco aqui o que é fora da igreja, fora da caridade, não há salvação. Então, antes de nós iniciar aqui a nossa fala, nós queremos aqui começar aqui a fazer uma leitura, para depois nós fazer aqui um apanhado, fazer um comentário aqui em cima do que nós vamos estar lendo aqui nesse momento, tá? Então, ele é do capítulo 15, como eu já disse, né? Ele está no item 8, fora da igreja não há salvação, fora da caridade não há salvação. Então, nós começamos assim: enquanto a máxima, fora da caridade não há salvação, se apoia sobre um princípio universal e abre todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. O dogma, fora da igreja não há salvação, se apoia não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé como a todas as religiões, mas sobre a fé especial em dogma particular, exclusivo e absoluto. Em lugar de unir os filhos de Deus, os divide, em lugar de o exercitar ao amor de seu irmão, mantém e saciona a irritação entre os secretários dos diferentes cultos que se considera reciprocamente como maldito na eternidade, fosse ele parente ou amigo neste mundo, desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo. Os separa mesmo do campo do repouso. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos, e qualquer que seja a sua maneira de adorar a Deus, ele se estende a mão e ora um pelos outros. Com o dogma, fora da igreja não há salvação, ele se lança na terra e se persegue e vive em inimizade. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, desde que se julga reciprocamente condenado sem retorno. Esse dogma, pois, é essencialmente contrário ao ensino do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação seria o equivalente de fora da igreja não há salvação. É também exclusivista, porque não há uma só seita que não pretende ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode se gabar de a possuir inteiramente, quando o ciclo dos conhecimentos aumenta sem cessar, a ideia se retifica a cada dia? A verdade absoluta não pertence senão aos espíritos de ordem mais elevada. A humanidade terrestre não a pode pretender, porque não lhe é dado tudo saber. Ela não pode aspirar senão uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus houvesse feito da pose da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, isso seria uma sentença de prescrição geral. Enquanto que a caridade, mesmo na sua acepção mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admite que se pode ser salvo, qualquer que seja a sua crença, conquanto que se observa a lei de Deus. Não diz fora do Espiritismo não há salvação, como não pretende ensinar ainda todas a verdade. Também não diz fora da verdade não há salvação, máxima que dividiria em lugar de unir e perpetuaria o antagonismo. Então ficou
uma leitura um pouco grande, né? Mas assim, porque eu quero passar não somente das minhas palavras, mas sim o que está escrito aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Para que nós possa compreender melhor aqui, né? O que se está falando aqui, fora da caridade não há salvação, fora da igreja não há salvação, né? Ela se contradiz um pouco, porque aqui, quando se fala fora da caridade não há salvação, ela está aqui apoiando aqui, ela está associando aqui um princípio dos ensinos que Jesus nos ensina. A caridade, ela está ao alcance de todos, né? E ela nos coloca, nós aqui, de igual para igual, vamos dizer assim. Ela coloca nós no mesmo nível. Quando você entra para esse lado da caridade, você não escolhe pessoas, você pratica o bem, independentemente de religião, independentemente de cores, independente de tudo, você pratique a caridade. Entra muito naquela passagem do samaritano, né? E cada um ali que passaram naquela parábola ali, daquele homem que foi pego pelos ladrões, que bateram, machucaram, e cada uma das pessoas ali que passaram, né, foram ali para suas religião, vamos dizer assim, e cada um se conduzir ali, ver o sacerdote, e tudo passar ali para seus afazeres, e jamais estender a mão àquele ser que estava caído no chão, né? E Jesus ele coloca aqui o que? O samaritano, considerado como herege, como não tinha nenhuma religião, mas tinha um verdadeiro amor. E foi, conduziu esse homem, né, até uma hospedaria, e cuidou dele, e depois tirou as moedas, deu o hospedeiro ali e pediu que cuidasse dele ali, que no seu regresso o que faltasse ainda ele retornaria, né, pagaria o restante que faltava, né? Então Jesus pergunta, aquele homem que pergunta, que interroga Jesus, quem é o meu próximo? Então, para encurtar muita conversa, eu estou aqui pulando as partes, né? Mas eu sei que pessoas que já conhecem essas parábolas de Jesus estão entendendo do que eu estou falando. Então, quem é meu próximo? Então, Jesus faz todo esse apanhado desse homem que caiu nas mãos dos ladrões e passou por esse processo, né? Então, Jesus, depois que ele cita isso aí, e diz assim, qual é o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Então, aquele doutor da lei diz aquele que exerceu a misericórdia para com aquele homem, né? Que no caso era o samaritano que tinha passado lá. Então, vá e faça o mesmo. Então, Jesus, na caminhada dele aqui, ele não deixou religião, né? Ou seja, ele não denominou o nome de religião. A religião que Jesus deixou foi o amor, foi a caridade. Sempre ele pregou e sempre ele exemplificou, ajudando a todos, né? E Jesus ele pede o quê? Que nós oramos um pelos outros, morto ou vivo, orar pelos vossos inimigos, por aquele que nos persegue, nos calunia. Então, às vezes, o que está acontecendo? As religiões, quando você leva para o lado religioso, né, e você começa a achar que, como diz aqui, né, se fora da igreja não há salvação, então você acha o quê? Começa a se fechar, criando ali um grupo que só pode ter ali acesso ali de ajuda, de caridade, aquelas pessoas ali que está associado ao seu grupo. Então aqueles que não faz parte, começa a ser o quê? Descartado, é onde entra aqui, como o pai não ora pelo filho, o filho não ora pelo pai. E quanto à caridade, elas nos nivela, nos coloca nós nos mesmo nível, né, com os mesmos direitos. A caridade, ela nos impulsiona a estar sempre estendendo a mão, independentemente de quem seja a pessoa. Porque é uma coisa que é muito interessante, gente. A gente vê as pessoas assim, né, hoje dentro das igrejas, eles se dividem, eles julgam, porque para eles só apenas a presença do corpo físico ali, depois que vem a morte ali, acabou tudo, então céu e inferno. Aí, então, por isso que entra essa parte que eles falam, né, que muitas pessoas acreditam, então, fora da igreja não há salvação. E quando fala da caridade, ele está estendendo mais, né? Ele abre um leque, né? Abre-se um leque ali diante, porque sabemos da imortalidade, da continuidade da vida. Então, a pessoa tem chance de tornar, se erguer de novo, né? Recomeçar de novo. Então, nós esquecemos que a morte, ela é uma mão niveladora, né? Ela coloca nós em todos os níveis.
A dor também ela é essa mão niveladora, porque não, pode ser espírita, pode ser católico, protestante, quais são a sua religião, budista, não importa. A dor ela é igual para todos. Não é porque uma pessoa é espírita que a dor dói mais nele. Não é porque é evangélico que a dor dói menos nele. Muito pelo contrário. A dor, ela vem igual para todos, tudo é dor. Então, a dor da perca de um ente querido é uma dor, não dói mais para um budista, não dói mais para tal pessoas. A dor é a mesma para todos nós. Então, aí é onde entra a caridade, ser compassivo com o outro, né? Ser tolerante, ajudar nos momentos difíceis. Porque essa caridade, ela abre essa porta, esse acesso de nós sentir a dor do outro, de nós compadecer com o sofrimento do outro. Porque assim, quando nós se fecha só em questão de religião, de religiosidade, de igreja, e às vezes nós condenamos pessoas, julgamos ele porque não participa da nossa religião, e a caridade ela nos ensina que nós todos, depender de religião, religião não vai nos salvar. Religião, ela é uma muleta para nos auxiliar a nós caminhar. Mas em qualquer religião que nós estamos, em qualquer templo, nós pode ser salvo. É isso que aqui a doutrina espírita nos ensina, que independentemente de religião, em todos que nós tiver, porque a religião é aquela que, a melhor é aquela que lhe faz homem de bem. É aquela que você trabalha a sua mudança, aonde você observa os ensinos do Cristo e vivencia e pratica. É isso que nos ensina. A caridade, ela tem esse papel fundamental, que ela não vai ver quem é pessoas nem quem é quem. Porque às vezes nós temos que lembrar uma coisa, que nós escolhe pessoas, quem nós vamos ajudar. Nós escolhe isso aí. Eu não vou ajudar tal pessoa e vou ajudar essa outra. Mas esquecemos de uma coisa, porque quem vai nos ajudar não é nós que escolhe. Não somos nós que vai nos escolher quem vai nos ajudar. Isso a escolha quem faz é Deus. Então lembramos, se nós faz essa divisão, e se no momento mais difícil de nossas vidas, né, se nós se pega como esse homem que foi pego por esse ladrão, né, que deixaram machucado, e se nessa caminhada vai passar, se for uma pessoa que trabalha com a Umbanda, que é espírita, que é católico, seja ela qual for, você vai dizer que não aceita a ajuda dele? Não, você não vai aceitar. Você não vai dizer isso que não vai aceitar. Você vai aceitar de bom grato, né? Porque você está precisando de ajuda. E não somos nós que escolhe quem vai nos ajudar. É Deus que nos escolhe. Então, por isso que nós temos que ter caridade, fazer o bem a todos, porque nós não sabemos o momento que precisamos, né? Então, nós temos que olhar por essa ótica aí. Ó, eu me lembro que uma época que eu tive com meu pai internado ali no Socorrão de Imperatriz, né? E eu estava com o Evangelho no Segundo Espiritismo, folheando ele, estudando inclusive aquela parte que Paulo de Tarso fala que ainda tivesse as línguas dos anjos, tivesse uma perfeita ciência, entregasse meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, de nada me serviria. Então a caridade ela é paciente, ela é benfazeja, ela não é temerária, não é precipitada, ela não se enche de orgulho, ela é uma caridade silenciosa, uma caridade sutil, que sabe esperar. Como diz Paulo, todos sofrem, todos esperam, todos creem. É isso que Paulo fala sobre essa caridade. Aí quando eu estava lá sentado ali ao lado do meu pai, né, e eu folheando essa parte, estudando lá, entra um moço lá que diz que era missionário, e ele deu fé de eu estudando aquele livro, e ele tomou os livros da minha mão, sequer não pediu nem licença, né? Só fez, tomou o livro da minha mão, olhou o que eu estava lendo, olhou a capa do livro, disse, você é espírita. Se eu estou trabalhando para um dia eu ser espírita, né? Porque o espírito é verdadeiro cristão, não é só você conhecer a obra kardecista, né, e dizer que já é espírita. Espírita, ele é o homem de bem, ele é essa pessoa que já está mais trabalhando sua reforma íntima, né? Então o espírita é o verdadeiro cristão, o verdadeiro homem de bem. Então,
Ele me disse: ó, essa religião de vocês espírita é uma religião muito boa, ela faz muita caridade. Então ele preparou um campo que eu achei que ele estava até, né, elogiando, mas ele estava preparando o terreno para depois nos atacar. Então o que acontece? Ele me disse: você acredita que para ser salvo é preciso fazer caridade, só dentro da caridade? Eu disse: olha, pelos que os conhecimentos que eu já tenho muito pouco dos ensinos do Cristo que ele vem nos ensinando, sempre Jesus ele nos diz: fora da caridade não há salvação. Então todo o trabalho que você vê Jesus falando estava dentro da caridade, dentro do amor, dentro de toda essa expectativa que nós tem que trabalhar dentro de nós aqui, né, desse lado do amor ao nosso próximo, né? Então o que acontece? Ele começou a me atacar, né? Dizer que isso era mentira, que a pessoa não poderia ser salva só apenas pelo ato de caridade, né? Então, eu disse: olha, não tenho como discordar, porque o próprio Cristo fala isso. Paulo de Tarso, inclusive, eu estou lendo aqui o que ele está falando aqui, que fora da caridade não há salvação. Então, ele pode dar o próprio corpo, pode ter uma perfeita ciência, um conhecimento, um poder de fazer milagre e muitas das coisas acontecer, mas se não tiver caridade, nada serviria a ele. Então, ele deixa lição de moral, né? Então, o que acontece? Ele foi citar uma mesma parte que eu já estava lendo, foi pegar a Bíblia e foi citar a mesma parte que eu estava lendo, que Paulo estava dizendo. Eu disse: então isso confirma. Então ele foi dizer, acreditar que assim, a doutrina espírita mentia, falasse a respeito disso aí, né? Não estou aqui defendendo, porque nós estamos aqui, não é para seguir a doutrina espírita, nós estamos aqui para seguir o Cristo. Então, nós estamos acompanhando aqui a doutrina espírita porque ela está indo sempre na caminhada, nos passos de Jesus, nas pegadas de Jesus. Então, quanto ele estiver seguindo, nós também estamos com ele, né? Então, vamos lá. Então, tinha uma quantidade, nessa conversa, ele começou a se alterar com aquela coisa e eu já preocupado, já comecei a entrar em oração, pedindo a Deus a assistência necessária para lidar com aquela situação, né? Logo dentro do hospital, onde começou a chamar e juntar pessoas, né? Para ver aquela zoada toda que estava ocorrendo lá, né? Então, ele disse uma série de coisas, que algumas coisas que eu nem me lembro mais, não faço questão também, né, de lembrar. Então, eu falei para ele: então se você não acredita nisso, ele foi falar sobre reencarnação, que não acreditava naquilo, né, e que a pessoa depois que errasse uma vez, ele estava condenado para o inferno. Então, assim, muitas religiões, muitas pessoas acreditam nisso. Então, aquelas pessoas que estavam ali, inclusive as mães, né? Então, eu falei para aquelas pessoas: disse: vocês aqui são mãe, vocês têm filho? Então, muitos disseram: sim, temos sim. Pois qual é de vocês que tem coragem de condenar o filho de vocês eternamente? Então, todos pularam fora. Um disse: eu não tenho. Pois será que o amor de vocês é supremo, o amor de Deus? Não. Então, por que então que Deus é capaz de condenar eternamente seus filhos? Fechar as portas, sem a menos dar a oportunidade? Aonde Jesus fala do filho pródigo, que aonde recebeu a sua herança, foi para o mundo, gastou tudo, quando ele já estava na piores condição, até se alimentando já, digamos, junto com os cães, ele retorna à casa do pai e vai recebido em festa e vai matar o melhor boi para a festa daquele filho que estava perdido. Então todos nós somos esse filho pródigo, que estamos aqui ainda nessa caminhada, a luta de chegar até a casa do pai também, de nós nos reformar, fazer essa busca que ela é dura, né? Mas vamos lá. Então ele começou a se alterar, né? Começou verbalmente me atacar, né? Depois saiu, volta de novo e depois falou então que vocês vão todos, né, para aquele lugar que eles sempre falam, né? Porque se revoltou, porque as pessoas não acreditaram, porque de todas as formas, de nós, consciente ou inconsciente, nós sabemos disso. Nós sabemos que a vida continua. Há pessoas que não têm conhecimento nenhum do espiritismo e ainda conta a história e diz só se foi em outra vida. Nessa eu não lembro. Nessa eu nunca fiz nada. Então a gente sabemos disso. Então aí é onde começa nós o quê? Ter caridade com nossos irmãos, ter caridade com as pessoas, né? Então nós vamos começar a fazer esse trabalho de ajudar. Nós não vamos nos dividir por causa de religião. Porque a religião, nós tem que nos sustentar. É um ajudando o outro, é nós orando um pelo outro.
A religião, ela é a escola. E na escola, nós não pode estar todo mundo na mesma série, nas mesmas salas de aula, porque nós não estamos no mesmo nível, nós não estamos no mesmo grau de evolução. Então, cada um vai passando para a sua sala de compatível ao seu grau de conhecimento, compatível que você já sabe. Então, se você precisa ainda passar ali pelo o jardim de infância, pelo uma creche, você tem que estar lá. É lá que vai servir a você, até você não precisar mais, né? Então você vai mudando. Então assim também é as religiões, né? É as igrejas. Então quando um já não consegue mais lhe preencher, busque outro. Mas nunca com esse pensamento de querer ser melhor do que o outro. Porque a nossa responsabilidade, quando temos esse conhecimento, ou seja, pastores, seja qual for que tiver esse conhecimento, nós temos que ter cuidado. Porque você não é santo, você é devedor. Porque todos nós que temos muito conhecimento somos devedor daqueles que não têm. Então nós somos devedores daqueles que são usuários de droga, aqueles que andam embriagado, que não têm esse conhecimento, nós somos devedores dele, porque nós temos. Não é isso que Jesus disse? Que muito será cobrado e quem muito foi confiado? Então, dei de graça que de graça recebeu. Então não pode nos vai descer, porque achamos que estamos melhor do que o outro, porque nós somos pior do que eles, né? Porque às vezes conhecemos e não praticamos, e será cobrado de nós muito mais ainda do que a eles, né? Então, é por isso que nós entramos o quê? Nesse lado de caridade. Nós temos que ter compaixão, porque nós estamos pisando no mesmo terreno, nós estamos pisando no mesmo lodaçal. Nós pode estar precisando todo momento de ajuda. Então nós temos que estender as mãos um para o outro. Nós não pode deixar com que a religião venha separar, porque somos todos nós filhos de Deus. E nós deixamos com que essa religião divide os filhos de Deus, aonde nós temos que nos ajuntar. Nós temos que nos unir, porque somos todos filhos e estamos nessa caminhada. Então é por aí que vai começar a esse trabalho. Então nós temos que fazer um pouco de análise e não querer dividir, achar que nós somos mais amados por Deus do que o outro. Porque Deus ama nós por igual. Deus não ama Jesus mais do que nós, não. Porque nós somos filhos, estamos na caminhada da evolução. Claro que Jesus é um espírito já numa categoria Cristo. Já é um Cristo. Ou seja, ele tem muito mais. Mas não quer dizer que o amor de Deus... Porque o próprio livro dos Espíritos, ele fala isso para nós. Que o amor de Deus é dos vermes aos anjos. Deus é imutável, Deus não muda. Então são o próprio homem, com a sua ignorância e seu orgulho, que querem mudar a Deus. Que querem medir a Deus com as suas medidas. E não funciona. Você é um ser imperfeito. Você não compreende o que é uma verdadeira pureza. Eu não compreendo, porque eu ainda não atingi esse grau. Eu ainda sou necessitado ainda. Aliás, eu ainda sou enfermo. Eu preciso de médico. E não de sair julgando as pessoas. Julgando aqueles que também estão no hospital. Porque a Terra aqui ela é uma escola, ela é um hospital. Então, se todos nós que estamos aqui, poucos são professores, todos nós somos doentes. Então, nós estamos aqui para aprender. Então, é estender as mãos, orar um aos outros, mortos ou vivos, independente de religião. Nós não podemos nos dividir, porque não é por divisão que nós vamos atingir isso aí. Então vamos aqui, deixar aqui, né, vamos encerrar esse vídeo para não ficar muito longo, agradecendo, né, aqui mais uma vez por essa oportunidade, e quero, né, agradecer a todos, que Jesus possa nos abençoar, e logo mais, se Deus permitir, nós estaremos aqui trazendo outra mensagem de novo para reflexão. Então que Deus possa nos perdoar, possa nos envolver nessa luz, né, que possa me perdoar por eu não ter dado conta de expressar bem aqui o que o Evangelho nos traz, mas estamos aqui, como falei, em aperfeiçoamento, nos melhorando. Então, nessas oportunidades, nós vamos aprendendo cada vez mais. Então, um abraço a todos, fica com Deus e vamos compartilhar aí esse vídeo para que possa chegar em mais pessoas, tudo bem?